internacional que, como você falou, a Argentina tinha muito É, lá atrás. é. E sobre essa inflação, quais são as causas da inflação argentina? Será que é apenas um sentimento de felicidade, como o filósofo argentino que você citou aqui no podcast Está anterior na cabeça das fala? pessoas, né? Questão Quem que é esse psicológica. cara? Na verdade, é um filósofo argentino, agora me fugiu o nome. Já tem alguns anos que ele falou sobre isso. Não é economista, é um filósofo, mas ele falou realmente que é algo que está na cabeça das pessoas. Mas o presidente atual repete isso também. Mas sabe que até em defesa de Alberto Fernandes, ele teve uma entrevista para um canal brasileiro e me surpreendeu como ele reconheceu que uma das causas da inflação, já respondendo a pergunta do Bruno, é sim a expansão monetária. Você expandir a oferta de dinheiro, vai desvalorizar a moeda. Ele reconheceu isso? Reconheceu, me surpreendeu, porque eu não imaginei que ele fosse dizer que para mim é uma obviedade, ele reconhecer isso. Porque tinha aquele vídeo anterior dele falando que, olha, os preços aumentam, a gente dá mais dinheiro para as Aham. pessoas e os preços continuam aumentando. Até o pessoal ficou zoando, né? Eu acho que foi o Terraço Econômico que tirou sim. um print e falou, olha sobre tela, descoberta da inflação. Expansão da moeda é literalmente Imprimir. imprimir mais dinheiro, né? Exatamente. Exato. Sei. Esse é o principal problema da Argentina, a expansão monetária que é desenfreada e a quantidade de dinheiro que eles imprimem, olhando o ritmo de expansão do dinheiro, poucos países têm esse mesmo ritmo de expansão monetária. Só que a causa dessa expansão são os problemas fiscais. Porque na Argentina, ao contrário do Brasil, de países mais organizados, o gasto fiscal não é bancado via impressão de dinheiro. Olha só, o Ou é Brasil de pode ser forma- visto como organizado. Pois é, relativamente é. Mas lá o gasto fiscal ainda é muito bancado pela impressão monetária. Então o próprio Banco Central imprime dinheiro para cobrir parte do déficit. E o resultado é a inflação direto e a moeda desvalorizando nessa velocidade que realmente acelerou agora e está num momento muito crônico, porque as reservas da Argentina estão chegando ao fim, reservas internacionais. Líquido tá 5 bilhões, se não me engano. Exato. Então, nesse patamar de câmbio controlado, com as reservas nesses níveis, daqui a pouco ela não consegue importar insumos básicos. Então, é uma situação dramática nesse momento na Argentina. Sobre essa questão de impressão de moeda, a questão é tão absurda que a Argentina tem crise de depósito de papel moeda. A Argentina tem 2 fábricas de dinheiro, de papel moeda, e não dão conta. Depois das medidas da pandemia, eles pediram para a Casa da Moeda Brasileira imprimir, salvo engano, foram 400 milhões de cédulas, não sei. Nossa. Mas isso equivale a 22 aviões de transporte de dinheiro. Nossa. Inclusive, essa impressão não está paga. A gente também levou calote disso. Essa própria impressão não está paga. Então, Que assim... legal. E aí, o Bruno até postou esses dias atrás sobre a E questão nem da adianta Venezuela. confiscar esse dinheiro, não vale muita coisa. Mas pode acontecer como na Venezuela, não tem as notas lá no meio da rua jogadas e tudo mais. E aí saiu uma reportagem sobre a nova nota de 2.000 pesos, né? E aí eu lembrei, caramba, tem argentino pegando a moedinha, que não tá valendo quase nada, na verdade está valendo menos do que o metal, e eles estão derretendo. Porque tem não sei o nome dos metais, tá? Mas tem o mais amarelado e tem o mais prateado por dentro. Eles estão dividindo para vender. É a mesma coisa que na Venezuela, que eles estão fazendo artesanato com as cédulas do dinheiro de lá. Isso acontece realmente quando a inflação atinge esse nível de descontrole, onde o custo para imprimir o dinheiro é maior do que o valor de face da nota. Normalmente são as moedas, no Brasil já acontece isso. A moeda de R$1 deixou de existir. A moeda de 1 centavo, a de 5 centavos, porque já custa mais produzir essa moeda do que o valor de face dela. Mas o caso da Argentina é engraçado que agora finalmente saiu a nota de 2.000 pesos, que é a maior denominação, mas tem um pouco de a questão política e de não admitir o fracasso econômico total, porque há muito tempo que eles precisam de notas de maior denominação, porque os ATMs, os caixas eletrônicos, é um caos, tem que manusear dinheiro com quantidades absurdas. Só que em algum momento eles têm que ceder e, bom, vamos criar uma denominação maior e foi de 2.000 pesos. Isso me lembra no caso do Brasil, que era o Cruzeiro Real ou Cruzeiro, se eu não estou enganado, que nós chegamos até a denominação de 500 mil cruzeiros. E, pô, a próxima nota seria 1 milhão. Seria uma humilhação, 1 milhão de cruzeiros. Aí finalmente teve mais uma troca de moeda, cortou-se zeros, mas não fomos até 1 milhão de cruzeiros. Mas é também um pouco de ferir os brios, o ego dos argentinos, mas
tem que reconhecer o fracasso. Na verdade, ela foi anunciada no início do ano, né? Janeiro. É. E até agora ela já desvalorizou um bocado também. Daqui a pouco vai ter que ser mais do que 2.000 pesos. Com certeza. Eu ia dizer que os argentinos, acho que eles têm esse problema em admitir há bastante tempo, né? Porque a gente foi a primeira vez pra O Argentina. Pelé é melhor que o Maradona? Também. Não, admitir a inflação e tudo mais. Parece que eles estão sempre... Tem várias estratégias para que não seja visto isso. Tem o congelamento lá do Congelamento de preço. McDonald's, né? Do Big Mac? Era o Big Mac? Não lembro. A primeira viagem que a gente fez internacional foi pra Argentina, em 2012. Nós fomos pra lá, eu comprei um pouco de peso numa casa de câmbio aqui no Brasil, mas chegando lá na Rua Florida, e até hoje é assim, talvez hoje seja muito pior, inclusive. É pior, talvez, com certeza. A gente tava andando lá, o pessoal ficava câmbio, 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 né? Câmbio. E aí eu fui num desses caras, numa banca de jornal, ele abriu o teto, tirou um bolo de nota, e o câmbio que ele ia fazer pra mim era muito melhor do que o câmbio que eu fiz na casa de câmbio. Eu pensei, será que essa nota é falsa? Aí compramos uma daquelas canetinhas que o pessoal usa em cassino pra ver se a nota era verdadeira. Compramos lá o câmbio paralelo e a gente teve um dia de rei, assim, né? Malu saiu pra comprar roupa e no final do dia Eu não consegui sobrava gastar dinheiro e que eu acabou o queria dia. gastar. E Porque acabou o dia. rendeu muito a troca. Daí eu falei, caramba, vale muito a pena viajar pra Argentina. Já tava nesse movimento do câmbio e tinha coisas muito baratas na época. Eu lembro que no McDonald's você tinha uma promoção, aliás, você tinha vários preços, até parelhos com o Brasil quando você fazia a conversão, mas o Big Mac era muito barato. E aí me explicaram que, olha, tem certos itens que são usados internacionalmente para você ver como é que tá o preço, né? O poder de compra de uma moeda. E o Big Mac é um deles, porque o McDonald's tem pelo mundo todo. Então o governo parece que tinha algum tipo de acordo com o McDonald's, algum tipo de incentivo, de subsídio para que aquele sanduíche pudesse ser mais barato do que os outros. De modo que, olha, o sanduíche é barato, o pneu tá barato, a carne tá barata, daqui a pouco, então não tem tanta então inflação não tá tão assim. ruim assim, né? Exatamente. Esse é o índice Big Mac, né? Que é a revista britânica The Economist, ela publica a cada 6 meses, ela atualiza. Mas realmente é uma farsa, né? É mascarar o óbvio. Mas, assim, no caso da Argentina, a questão do câmbio chegou nesse patamar que eles precisam tomar uma decisão. Ou eles vão permitir essa situação crônica de que as reservas vão acabar e não conseguem importar insumos básicos, ou eles vão ter que reconhecer o óbvio e dizer, olha, essa taxa de câmbio, ela é irreal, a gente precisa soltar o câmbio. Só que soltar o câmbio oficial é gerar uma inflação repentina muito elevada. Então, eles não têm nenhuma solução boa nesse momento crônico, mas não tem como continuar. Na verdade, acho que eles também na nunca roça. quiseram seguir o caminho das pedras, né? Porque mesmo depois dessa questão ali, quando a gente falou da parte histórica, que já tinha dado errado, que a inflação começou a subir, porque não foi só lá em 90 que chegou a 20.000%. Aconteceu isso várias vezes antes, e o pessoal colocava e imprimia dinheiro novamente. Sei lá, teve um presidente, salvo engano, o sobrenome dele é Menem, O Carlos Menem. isso, que ele conseguiu fazer umas reformas, não foi? Foi a década de 90. Estruturais, ele privatizou, e ele conseguiu reduzir a inflação, se eu não me engano, até 17%. E aí depois veio, né, não o peronismo mais, mas veio o quê? O kirchnerismo, né? Que começou a repetir esses erros. Então, assim, nunca, e é uma preocupação, acho que vale para todos os países, nunca se fala e nunca se faz de fato sobre a redução de gastos, né? Sobre o caminho das pedras. E aí depois veio o Macri também, o Maurício Macri, que ele entrou com uma pegada, não, vou, né, resolver organizar a casa. E ele, infelizmente, tentou fazer de uma forma muito gradual. Ele não conseguiu privatizar, foi muito pelo contrário, ele aumentou o gasto público também. Ele não conseguiu fazer uma agenda liberal e deu no que deu. Voltou o Alberto Fernandes com a Kirchner como vice. Sentou ali. O Carlos Menem realmente foi ali um sopro de esperança, porque de fato ele reverteu muito das políticas nacionalizantes, estatizantes das décadas passadas, conseguiu privatizar várias empresas, até empresas do setor de petróleo e gás, aerolíneas argentinas, mas um dos problemas é que a questão fiscal, o gasto elevado, jamais foi resolvido em nenhuma administração, talvez nos últimos 70, 80 anos. E teve um agravante na década de 90 que eles fizeram uma política que, na minha opinião, é uma política correta se há os fundamentos macro básicos para mantê-la de pé, que foi a dolarização, ou a chamada caixa de conversão, o currency board, que é um regime monetário, um regime cambial, onde toda divisa que entra, você emite uma moeda nacional, portanto, há uma conversão 1 para 1 da moeda nacional no dólar americano.
E esse regime se manteve por alguns anos, mas no fim da década de 90 não foi possível mantê-lo porque o gasto fiscal estava elevado, o peso estava se desvalorizando, aquela paridade não poderia ser mantida. E aí teve o Corralito, que foi, se não foi 2001 ou 2000, Foi 2001, né? Que foi um evento também muito traumático para os argentinos, porque da noite para o dia, olha, aquele seu peso que valia 1 não vai valer mais e você não vai conseguir sacar da sua conta bancária. Foi um caos para a economia argentina, um caos social, quebradeira, convulsão social, várias trocas de presidentes sucessivas. Foi 2001, 2 e 3, com a recessão na economia da Argentina, aumento do desemprego, caos completo. E aí sim que veio o kirchnerismo, que foi uma reedição do peronismo. Essa é a verdade. Isso aí. A reedição do peronismo. Na verdade, até hoje tem candidato à presidência lá que se autodeclara peronista e Isso, acho que é felizmente, atrativo. a gente não tem de semelhança com o Vargas, né? O Vargas é mais coisa do passado e não é ainda hoje utilizado como Outras uma pessoas referência. pegaram Outras pessoas ficaram maiores do que o o Vargas lugar aqui no dele. Brasil. É verdade. Aí não sabe se felizmente ou infelizmente. Exato. Mas sobre essa questão do Corralito, que o Rich falou, entenda quase como um plano Collor que nós tivemos aqui. Porque em 90, o Collor simplesmente, depois do feriado bancário, falou, então, o seu dinheiro não é tão seu quanto você pensava, agora ele é nosso. Está confiscado. Inclusive, o empresário, por exemplo, tinha folha de pagamento para pagar, o governo falava, não, você não tem mais o dinheiro, mas eu te dou uma linha de crédito aqui. Ou seja, eu quebro suas pernas, mas eu te alugo a muleta. E me agradeça, né? Porque sem isso você não teria a muleta. É como funciona. Na Argentina, eles tinham contas em dólares nos bancos. Tinha conta em peso e em dólar. E como lá na Argentina o pessoal brinca que assim que o argentino nasce, a primeira coisa que ele vê após a mãe é uma nota de dólar, né? Apresentado de cara, porque ele vai depender daquilo para conseguir viver, o pessoal tinha preferência por guardar dinheiro em dólar. Só que o dólar ele pode ficar estabilizado durante um tempo, mas quando vem um choque, alguma coisa, o valor dele vai lá para cima. E simplesmente o governo ele proibiu o saque do dinheiro em dólar e quando ele autorizou, foi numa cotação artificialmente desvalorizada. Então vamos supor que o dólar estivesse valendo na época, e era mais ou menos isso, tá, gente? 3 pesos, e falaram, não, você pode tirar, mas é por 1,40. Foi algo assim. Só que hoje o dólar tá valendo, lá na cotação Blue, 493 pesos. Então veja como a aceleração da inflação realmente, né? Ela foi de maneira muito forte. Eu tenho alguns dados aqui da Argentina de inflação. Porque como a Josi falou aqui, esse problema não é de hoje. Se a gente pega a Argentina de 1945 até 2023, nós tivemos 78 anos. Nesses 78 anos, nós tivemos 54 com inflação de no mínimo 2 dígitos, às vezes 3 e às vezes 4 dígitos, em 1989. Onde, inclusive, a inflação, alguns dizem que só não foi maior porque o pessoal que trabalhava na Casa da Moeda entrou em greve. Então, sem saber, foram heróis nacionais que evitaram uma inflação mais alta. Imprimiram mais moeda. E só para mostrar como a inflação ela não é linear, eu peguei aqui o ano de 74 e 75. Em 74, a inflação deles foi de 74%. Quanto é que você acha que foi em 75, amor? Era 74. Tô falando que não é linear. Para quanto você acha que foi? Mais que o dobro. Mais que o dobro seria um chute bom, mas não foi mais que o dobro. Foi mais de 10 vezes. Foi para 954% 75. Então isso que a gente está vendo agora pode piorar ainda mais. A gente não sabe o que vai acontecer. E, poxa, o argentino, ele vendo isso, ele pensa, eu tenho que me proteger, mas não tem acesso a dólar. Como você se falou aqui, eles estão com reservas cambiais se esgotando. Você falou que é mais ou menos 5 bilhões? É, a reserva líquida tá 5 bilhões, né, Fernando? Esse é o dado. Cara, 5 bilhões, eu fui olhar o valor de mercado da Apple, é 2,71 trilhões, né? E só de negociação de Apple por dia já é muito mais do que a reserva cambial argentina, mas isso equivale a 0,2% do valor de A mercado Apple da tem Apple. no caixa mais de 100 bilhões de dólares. Podia No emprestar pra caixa Argentina. dela, no Deixa caixa. eu só... Ou não, né? Porque eles deram 10 calotes Não dá. já. O que é a reserva cambial, assim, explicando? Porque É pra o eu que eles entender, é o que eles têm têm pra de pagar dólar. as pessoas. Por As exemplo, aqui no dívidas. Brasil a gente tem quase 300 bilhões de dólares em termos de reservas cambiais, né? Tá. O Banco Central tem isso. Então, o estrangeiro, ele vê o seguinte, se eu mandar dinheiro pro Brasil, para investir no Brasil, eu tenho que trocar o meu dólar por real. Só que se eu precisar, não tem aqui um limite de troca. Eles não colocam um limite no câmbio, né? E também não controla artificialmente a cotação. Sim. É mercado e eu não tenho limite. Então eu posso entrar e eu posso sair do país tranquilamente. Sendo que também, se o investidor estrangeiro pensa em emprestar dinheiro para o Brasil, ele olha, poxa, o Brasil tem uma dívida pública externa controlada, porque a dívida pública interna você pode pagar em real, né? A externa em dólar. Ele deve pouco e, além de dever pouco, ele tem muita reserva. 300 bilhões é reserva para caramba. Pode pagar. Agora, na Argentina é o contrário. Quando eles olham, tem muito calote. Já foram 10 calotes. Além disso, os caras não têm dólares.
Ninguém tá mandando dólar pra lá, porque se manda não pode tirar de volta. Como que eu vou emprestar dinheiro pra Argentina? Ninguém em sã consciência faz isso no final das contas. Entendi. Então eles estão numa situação realmente que é um negócio que não dá pra ver uma solução. Eu ia começar, mas... Não, isso aí eu comentar, porque talvez é por isso que talvez eles estejam recorrendo ao BNDES, né? Ajudar a jogar umas empresas por só. Gritaram pra gente, né? Esse é um momento tão assim, dramático lá que as medidas agora são desse tipo, são absolutamente emergenciais. Eu preciso de dinheiro para importar remédios mês que vem. Está nesse nível. Então, mas você mencionou da inflação que em outros anos, outras décadas também superou assim, níveis absurdos. E aí você olha para a parte fiscal, o déficit fiscal argentino também é recorrente. Vem da década de 60, década de 70, década de 80, e muitas vezes recorrendo à dívida externa. Coisa que o Brasil também já fez, e no passado também teve várias moratórias ou semi-moratórias. Devo, não nego, mas vou pagar quando puder. A Argentina também teve 8 moratórias, o Brasil 8 ou 9. Então esse histórico de devedor, de gastador e que não é bom pagador, ele é recorrente na América Latina e a Argentina agora está se superando. Uma das grandes diferenças entre o Brasil e a Argentina no período recente foi o Plano Real, que foi uma reforma monetária, mas também foi uma reforma fiscal e uma reforma bancária. E lá a gente conseguiu conter várias das torneiras de impressão de dinheiro, que estavam jorrando liquidez na economia. A Argentina não conseguiu fazer isso até hoje. Esse é um dos grandes diferenciais da nossa economia para deles. Que foi também, teve a questão da responsabilidade fiscal, né, no Plano Real, que foi um pacote, né? Aí mais adiante, em 2000, a LRF, que foi fundamental, ali já estávamos saneando os bancos privados, que não era o principal problema, mas sim os bancos públicos. Todo mundo se lembra, os mais velhos, como eu, era Banerj, Banespa, Banrisul, que não privatizamos, infelizmente. Enfim, todos os estados tinham seus próprios bancos estaduais, que eram fontes de impressão de dinheiro. Eles imprimiam dinheiro para emprestar para o próprio estado, controlador, que não pagava, e daí o Banco Central tinha que resgatar os bancos estaduais imprimindo dinheiro. O que causava bastante inflação. O que era uma das grandes fontes de inflação. Isso foi saneado. E depois, felizmente, na década de 2000, e com o presidente Lula, quitamos a dívida externa, o grosso dela, a ponto de hoje não ser um problema, o que para a Argentina ainda é um grande problema. Você citou os bancos lá atrás, né, Banespa, Banerj. Imagine que você é o Brizola, Boloninha. Você é o governador do Rio de Janeiro. Péssimo, né? Mas tudo bem, vai. E aí te falam o seguinte, olha, tem um banco aqui no estado. E aí você quer fazer alguma coisa para angariar capital político, quer fazer uma obra, você pode pegar dinheiro emprestado. Aí você vai, pega dinheiro emprestado e fala, tudo bem, eu pego emprestado, mas eu vou pagar daqui a 30 anos. Então o estímulo era muito grande para pegar o empréstimo e quem ia pagar essa dívida era alguém que ele nem conhecia. Pô. Ou seja, eles gastavam muito mais do que de fato arrecadavam, faziam dinheiro e Para que aumentar imposto que gera impopularidade, se eu posso simplesmente pegar dinheiro emprestado no Banco do Estado e aí lá na frente alguém vai pagar essa dívida. Só que imagine isso acontecendo em todos os estados do Brasil, basicamente. Sim. Como é que você vai fazer uma reforma lá no governo federal se você não tampa esses ralos estaduais? Então, de fato, o Plano Real ele teve muitos méritos aqui no Brasil. E hoje a gente convive com uma inflação muito mais amena comparada com a da Argentina. E depois, né, teve Plano Real, passou um tempo, na época do Armínio Fraga, veio o tripé macroeconômico, que fala que aqui no Brasil nós temos que ter responsabilidade fiscal, que é o que o Rich falou, né? A Argentina enfrenta déficits recorrentes, e nós passamos a enfrentar também após 2014. O que é o déficit? Diferença entre o que se arrecada e o que se gasta. Se você tem uma diferença positiva, arrecada mais do que se gasta, arrecada, porque a gente arrecada muito, né? Mas também gasta muito, mas se é positivo, superávit. Se é negativo, déficit. Se você tem déficit, tem que pegar dinheiro emprestado. Aumenta a dívida. Então, responsabilidade fiscal. Você tinha metas de inflação também para deter essa desvalorização da moeda, que não poderia ser de maneira muito acelerada. E graças à responsabilidade fiscal e a questão de meta de inflação, você poderia ter um câmbio flutuante. Na Argentina, como eles não têm responsabilidade fiscal e meta de inflação lá, simplesmente eles batem a meta e dobram, que nem diria Dilma, então o câmbio não fica flutuante, ele fica simplesmente, sei lá qual é a palavra para isso. Tá pegando um foguete, tá embarcando com o Elon Musk para Marte, é isso que ele tá fazendo. Só que é um câmbio que fica represado, né? Porque o oficial, ele é fixo. Ah, sim, o oficial fica fixo. Fica fixo. De fato. E a inflação fica ali debaixo dos panos, ela acontece, ela
acaba contaminando os preços da economia. O mercado paralelo precifica o quanto vale a moeda do país, como a gente viu desde sempre, só que chega em alguns momentos em que isso está tão descolado da realidade que é como agora que está o ágio de 100%. Então, e como você falou, eu lembro também de 2014, aliás, 2012, quando eu fui na Argentina e fui para Buenos Aires, e eu também tive logo a minha primeira experiência chegando no hotel, num bairro ótimo na Argentina, e eu fui subir as malas junto com o maleiro do hotel e ele me parou no meio da escada e disse, se quiser trocar por Caramba. o câmbio a 14, eu troco. Na época oficial era 6 ou 7. Deu, tá bom, assim, alguma coisa tá estranha, né? E aí depois de 2014 eu fui para Rosário e aí já tava um ambiente ainda pior, o câmbio mais desvalorizado, e para trocar dinheiro num câmbio real, cara, era estilo cena, o Poderoso Chefão, Meio máfia, entra né? no restaurante, horário da tarde, fechado, lá no fundo, atrás de uma cortina, tá o cara literalmente o cara sentado na mesa com um bolo de dinheiro, um montante de dinheiro em cima da mesa, cara. Você se sente um criminoso, né? Aham. Porque é uma situação desconfortável. Mas não adianta, o crime tá acontecendo no câmbio oficial, não ali. Por mais que paradoxal isso soe, né? Só complementando essa questão do déficit, né, de todos esses problemas aí, como o Urich falou, putz, se faz de tudo, mas nunca vai na redução de gastos. Por que isso acontece? Porque você precisa de capital político. E qual presidente, qual chefe de Estado, qual, sabe, poder executivo assume perder capital político para ir abrir essa ferida? Então faz de tudo. Então a Argentina imprime, ela imprime também porque ela não consegue mais recorrer ao FMI, porque ela já deve mais de 40 bilhões, é uma dívida também histórica. Não adianta ela pedir mais ajuda ao Fundo Monetário Internacional. Essa medida do Alberto Fernandes que veio para o Brasil pedir, pega o BNDES, joga ele, faz com que ele ajude as empresas a exportarem para a Argentina, são medidas desesperadoras. Exato. A redução de gasto público nunca é a última opção que quase nunca é alcançada. São poucos os chefes de Estado que abrem essa caixinha de Pandora para conseguir resultado. Então, essa questão política, infelizmente, é uma corrente em torno dessa solução, né? E o problema é que a ciência econômica dominante na Argentina, os economistas influentes, que têm algum cargo efetivo em governo, no Ministério de Fazenda, eles não defendem que o ajuste fiscal seja importante. Então, como é que você vai atacar isso se já parte da premissa que esse não é o principal problema? Assim, é impossível, né? A gente deve comentar aqui depois, mas teve uma galera, para vocês terem ideia, teve uma galera reclamando do arcabouço que ele estava favorecendo o rentista. A gente tem uma visão desesperada desse lado, enquanto o outro pessoal do outro lado está, assim, desesperado porque acha que o arcabouço está, sei lá, tá uma medida liberal para os rentistas, para os bancões. Assim, é uma coisa absurda. São prismas, assim, que chega a ser engraçado, né?